professor, tá dando aula no seminário? Eu falei, tô. Onde? Anchieta. Como? Eu falei, alguém falar de você aqui, fala ali, fala lá. Eu acabei parando lá, né? E aí nisso, tá dando aula de quê? Eu falei, não, de sociologia. Ela é? Porque filosofia, eu falei, não, mas eu tô melhorzinho do que 10 anos atrás, Fernando, né? Então, eu não sei se dá para perceber que assim, você vai se inteirando, vai interagindo, vai trocando ideia, você vai se desenvolvendo, né? Agora, se você se isola, não tem como. É como, por exemplo, se fica a dica, né? Pastor Felipe, pastor Júlio César, uma das coisas que são muito importantes para a gente é interagir com outros pastores. Por quê? Porque às vezes você acha que você sofre demais. Aí você conversa com um colega, você fala assim, poxa, minha igreja é maravilhosa. Tá dando para entender? Às vezes você acha que está passando um sufoco no ministério, aí quando você olha para a vida do colega, você tem vontade de voltar para a tua igreja e abraçar todo mundo. Vem cá, gente, quero pedir perdão de tudo que eu murmurei aqui. Certo? Isso é uma bênção na minha vida. Entende? Agora, quando você não interage, você só vê você. Agora, quando você interage, aí tem um veterano que fala assim, meu filho, faz isso não, né? Fala isso mais não. Poxa, eu fui lá, eu vi o jeito que você falou e tudo tal, pensa bem, queria que você pensasse um pouquinho nisso. Então, eu não sei se você consegue observar que, diante dessas situações, o contato social, ele ajuda a gente, mas o isolamento, ele prejudica, porque a sociedade, ela não é toda ruim, como ela não é 100% boa. Então, às vezes a gente se isola por causa do aspecto negativo, mas tem muitas coisas positivas, e a gente precisa ser maduro para filtrar, né? Na igreja tem gente que, poxa, vai fazer coisa que não é legal, mas essas mesmas pessoas que vão fazer coisas que não são legais, elas fazem coisas positivas. A questão é para que a gente está olhando, né? Nossa denominação tem um monte de defeito, mas se você olhar algumas outras, ela também tem bastante virtude. Então, até a pessoa que pega no teu pé na igreja, de repente você pensa assim, esse fulano é o enviado do diabo, mas às vezes esse fulano é como uma mula de Balaão que está dizendo o seguinte, ó, não vou te ajudar, porque se você for lá para frente, Fred vai te pegar, entendeu? Então é um tipo de situação que assim, às vezes a pessoa que está dificultando a minha vida, ela está me abençoando, só que na hora eu não sei, né? Então, gente, o isolamento social não é a melhor dica. Fomos feitos para viver em sociedade, precisamos de comunhão, precisamos de relacionamento. Igreja não é lugar de cavaleiro solitário, igreja é lugar de família, e quem tem família sabe, gente, família tem aborrecimento. Quem aqui é filho único, tudo bem, mas quem aqui é o caçula, o mais velho ou do meio, sabe do que eu estou falando. Não é fácil, não é fácil, né? E aí a gente tem essa questão, né, das mudanças mediante o gênio, né? A pessoa, ela tem uma certa habilidade e ela consegue ser um ponto fora da curva. E quando ela faz isso, aí ela faz a diferença. A gente vê como, por exemplo, Luther King era um pastor negro, mas ele conseguiu, né, capturar todos os anseios dos negros da sua época e mobilizar uma mudança, né, digamos, provocar uma mudança. Gandhi, né, oprimido, né, pelos europeus cristãos, né, ele consegue ter uma reação que não é violenta, mas ainda assim transforma, né, a mentalidade do seu povo. E aí você vai vendo que sempre é possível. Ah, pastor, mas eu sou um só na minha igreja. Um só que vai de gota em gota, fazendo pouco a pouco, chega a algum lugar. Se fosse, gente, não é só gente ruim, não, eu gosto de falar gente ruim, ruim não é não. Gente, não é só gente ruim que faz mudança não, gente boa também faz. O problema é que a maioria das pessoas que querem provocar o bem, elas não têm a mesma gana, a mesma disposição. Elas pensam assim, vai me prejudicar, eu vou me queimar, vai ficar não sei o que lá, vai ficar não sei o que. Mas é aquilo que eu tenho falado, a gente quer ser a manada ou a gente quer ser indivíduo? Essa é o questionamento, né? E aí, o outro elemento, né, que é a comunicação. Aí eu vou ler o texto aqui. Há 700 anos, Frederico II, imperador do Sacro Império Romano Germânico, efetuou um experimento para determinar que língua as crianças falariam quando crescessem, se jamais tivessem ouvido uma única palavra falada. Falariam hebraico, que então se julgava ser a língua mais antiga, grego, latim ou a língua de seus pais?
deu instruções às amas e mães adotivas para que alimentassem as crianças e lhes dessem banho, mas que sob hipótese nenhuma falassem com elas ou perto delas. O experimento fracassou, porque todas as crianças morreram. Né? Então a gente percebe, né, que a comunicação é algo assim, é visceral para a gente precisa da comunicação. Daí, eu não sei se dá para perceber a importância, né, o valor que o rádio, a televisão, a revista, o jornal, quando eu falo revista e jornal, estou falando do material impresso, né? Então, a internet que engloba tudo isso. Então, se você observar, por que essas coisas têm tanto peso? Porque nós queremos nos comunicar. Seja com o outro lado da rua, com o outro lado do mundo, com o outro lado do planeta, a gente quer saber o que está acontecendo, a gente quer saber da vida dos outros, a gente fala da vida dos outros, né? Então é um negócio de louco, né? Então assim, a comunicação é uma coisa assim que está na gente, a gente quer isso. E quando a gente não tem ninguém para conversar, conversa com o hamster, conversa com a samambaia, né? Conversa com o cachorro, né? Conversa com as galinhas, mas a gente quer se comunicar. A gente quer interagir, não é mesmo? E aí, quem é criança conversa com um amiguinho imaginário, mas nós queremos nos comunicar. Fala, Mara. Hoje nós estamos vendo muitas igrejas que estão se isolando, né? Estão morrendo. Eu lembro que antigamente, na minha igreja, nós tínhamos alto-falantes na igreja, que colocava em cima, né? E antes do culto começava a falar e comunicando se comunicando com a comunidade. Hoje em dia as igrejas não querem mais sair, algumas igrejas, né? O intercâmbio. Não tem mais falar, não tem mais intercâmbio. Não quer falar sobre isso. Poucas fazem ação social, culto ao ar livre. Uhum. Então elas cada vez mais estão se isolando, com isso estão morrendo. Né? Mas é. Então, cada vez mais diminuindo o número de pessoas, né? Quantidade. A comunidade, os vizinhos, não vai à igreja. Por quê? Porque não tem esse. Porque é muita cara de pau você conversar com o seu vizinho só na hora de chamar pro culto, né? É chato. Alguém fez sinal aí pra falar? Não, né? Pastor, é o que a fala está dizendo. É o que ela tá dizendo? Ah, então já falou. Esse ponto que você falou, pegando o link dela ali, a socialização, a igreja está deixando de desejar nesse ponto também. Se ela está se recolhendo, ela não está se socializando com a sociedade. Ela ou nós? A igreja, no caso. Ela ou nós? Nós somos a igreja. Nós, né? Nós somos a igreja. Né? E é importante a gente pensar nisso, né? Por quê? Porque é justamente na troca que a gente cresce e na unidade que a gente se fortalece, né? Porque uma das dificuldades que os evangélicos têm é a pulverização. Tudo bem, um fala taramanaia, o outro não fala. Um usa óleo, o outro não usa, né? Um batiza criança, o outro não batiza, né? Um tem apóstolo, o outro não tem. Um tem bispo, o outro não tem, né? Eu sei que assim, a gente tem muita diferença, mas a gente também tem muita semelhança. Então era pra gente fazer o quê? Vamos dialogar. Respeitar, gente, não significa concordar, né? Ou seja, olha, a gente caminha junto, mas isso aí eu não concordo, entende? Outro dia eu estava conversando com um rapaz e ele falou assim, poxa, eu acho legal conversar com você, irmão, porque assim, você sabe, né, que eu cheiro meus negócios e tudo tal, mas você me trata igualmente, tudo tal. Eu falei, ué, eu tomo conta da minha vida, tu toma conta da sua, entende? Eu tô aqui para bater papo com você. Se você quiser conversar comigo, a gente conversa, troca uma ideia. Mas eu não tô aqui para o seguinte, porque eu não cheiro ou porque eu não fumo, então, ó, você é pior do que eu sou melhor do que você, né? Não, eu vou conversar, eu só não participo disso. Entende? É isso que a gente precisava. E detalhe, eu tô falando de um cara que é crente com outro que não é. Agora é estranho quando a gente, todo mundo sendo crente. Outro dia eu até fiz um gracejo sobre isso, né? O pessoal não gosta quando eu faço isso não. Mas eu falei, deve ser o Espírito Santo que atrapalha a gente. Porque, meu Deus do céu, o mundo não tem o Espírito Santo, mas você vê que, olha como é que todo mundo se une, né? Você vê que assim, criminosos se unem. As pessoas, por exemplo,
que estão relacionadas à questão de venda de produtos nos mercados. Os mercados pequenos fizeram o quê? Rede, se unem. As cervejarias fizeram o quê? Uma rede, se uniram. Então você verifica que assim, vários grupos que não são cristãos se unem. E os cristãos é um tal de sai um grupo de um grupo, que sai outro grupo do outro grupo, um grupo do outro grupo, e a nova unção daqui, nova unção de lá, novo grupo daqui, novo grupo de lá. Agora a gente está de volta à palavra, de retorno às escrituras, e é estranho que está sempre saindo um profeta do meio do grupo que gera o grupo que estava, né, estacionado, o grupo que estava se desviando, e a gente sempre é o quê? O herói, né, é o Dom Quixote de La Mancha. Quem fez sinal com a mão aí? Sim, fala, Leonardo. Dentro desse contexto aí, de poder fazer essa união no evangelismo, junto com essa igreja, eu esqueci o nome dessa igreja aqui, dos anos 2 e 2. Mormon também é de 2 em 2. O que falta para a gente, assim no caso, ter no evangelismo? Seria viável um evangelismo, uma igreja, vamos dizer, a Batista, uma testemunha de Jeová e junto, caminhando na rua? Teria como? Olha, o que acontece é o seguinte: diálogo não é necessariamente comunhão, entendeu? Diálogo não é comunhão. Você pode bater um papo com alguém de uma outra religião para algumas coisas que dá para fazer. Existem coisas que não dá para fazer, porque, por exemplo, digamos, a Igreja Batista, ela vai entender que Jesus é Deus, mesma substância que o Pai. A Testemunha de Jeová vai entender que não. Então, na hora da evangelização, vai dar ruim. Agora, se juntassem para distribuir bolsa de compra, aí é tranquilo. Deu para entender? Então, assim, a gente não precisa ficar tão longe. O que a gente precisa é ter consciência de quem a gente é. Porque eu acho que o problema da gente é que a gente tem tanto medo de ficar igual ao outro, que a gente não se comunica. É como o caso, o fulano é gay, né? E aí nisso, tu é gay que eu sei, beleza, tal. E o que eu tenho a ver com isso? Você segue a tua vida, eu sigo a minha. Tá entendendo? Se, por exemplo, você precisar de alguém para trocar uma ideia, eu tô aí para trocar uma ideia contigo. Precisar de alguém para te ajudar a fazer a mudança da sua casa, eu faço. Ou será que a minha bronca de você é porque eu tenho medo, porque eu não sei direito quem eu sou? Entende? De onde vem tanta bronca? É importante pensar nisso. Tá dando para entender? Por que eu tenho tanta bronca do camarada lá que faz a baforada dele, que tem um charuto, a galinha lá na encruzilhada? Será que é porque eu tenho medo daquele negócio ali e eu acabo tendo aversão? Porque se eu realmente amo o próximo, e se eu tenho consciência de quem eu sou, de quem é Deus na minha vida, das escrituras, eu vou lidar com o diferente. Porque eu sei quem sou, meu Deus do céu. E agora, quando eu não sei quem sou, aí eu vou ter medo. Eu vou lidar com um cara de outra denominação, eu vou mudar. Eu vou lidar com um cara de outra orientação sexual, eu vou mudar. Eu vou lidar com não sei quem tal, eu vou mudar. Gente, eu tenho o meu ponto de vista, né? Eu, por exemplo, respeito você, mas não quer dizer que eu concordo com você. Esse é o caso. Porque se fosse assim, então você é crente, mora com seus pais bebem, então você não vai mais falar com seus pais porque eles bebem, você não bebe. Você consegue viver com seus pais porque você ama os seus pais. E se não ama, devia amar, né? Então, tá dando para entender? A questão é essa. Agora, deixa eu correr. Vamos lá. A questão, né, da interação social, ela pode ocorrer entre uma pessoa e outra, né? Entre uma pessoa e um grupo, e entre um grupo e outro grupo, né? E aí a gente, digamos, tem a interação social de uma forma, né, que a gente, como é que eu posso dizer? É uma interação recíproca. Mas tem uma outra situação. A forma mais típica de interação social, como vimos, é aquela que é a influência recíproca entre os participantes. Mas alguns autores falam de interação social quando apenas um dos elementos influencia o outro. Isso acontece quando um dos polos de interação está representado por um meio de comunicação apenas físico, como a televisão, o cinema e o livro.
Assim, quando o indivíduo assiste a um filme, ele pode ser influenciado pela história, mas não pode influenciar, mas não influencia, né? É o que a gente chama de interação não recíproca, e a gente tem que ter cuidado com isso. Por exemplo, uma prática comum nas igrejas batistas, comum, não é que todas fazem, mas é comum, é o pregador ir na porta para apertar a mão do pessoal. É complicado isso, porque dependendo do que você falou, velho, tu vai lá pra porta, já sabe. Eu lembro que uma vez, eu não sei porquê, gente, eu fui falar o seguinte: não, irmão, porque a gente, às vezes tá lá em cima, aí todo mundo aplaude a gente e tal, mas olha o que tá acontecendo com Muralha. Aí eu fui e falei: tá todo mundo zoando o cara e faz meme dele, imagina, o cara tem família e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, tal. Ah, rapaz, fui pra porta. Ô pastor, tava indo bem, mas logo Muralha. Aí eu fiquei quieto, por quê? Eu entrei num assunto que não era de minha competência, entendeu? Eu entrei num assunto que era apaixonante e eu não ia fazer igual o pregador popstar, que sai pela porta do lado e vai embora. Eu ia pra porta. Entende? Então, quando tem interação não recíproca, beleza, você fala o que você quer, você faz o que você quer. É que nem o dia que eu prego que minha esposa não tá na igreja. Ah, aí eu solto os bichos. Agora, o dia que ela tá, eu sei que eu vou voltar com ela no carro. Tava inseguro? Você não citou a pessoa que é autora da frase. Precisão, Roberto. Aí vai. Olha, isso que você fez não ficou legal. Estou falando sério. Então o que acontece? É um tipo de situação, aí o que acontece? Mara não deve ser assim não, deve ser a esposa de pastor bonitinha, mas a minha, rapaz, é um problema sério. E aí nesse caso, o que a interação não recíproca já te faz escapar? Entendeu? Porque você falou, escreveu, já viu que o pessoal que posta vídeo no YouTube, mas não libera para comentário? Aí é mole, né, velho? Então não se dá a perceber que a gente, desculpa isso que eu vou dizer, mas a pessoa que não te dá a oportunidade de responder, né, de dar feedback, até que ponto ela realmente quer crescer contigo? Né? Desculpa, não estou querendo criticar ninguém, mas eu entendo que eu não estou dizendo que eu gosto de feedback não, irmão. Não gosto não, que nem ontem minha esposa pregou, né? Aí começa todo mundo, mas foi uma bênção. Irmã Gisélia, agir com esse jeitinho dela, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu vim dando carona para duas irmãs, né? E as irmãs, mas que mensagem! E eu dirigindo calado. Não, pastor, você quando prega também é uma benção. Falei, agora a irmã já falou, irmão. Já falou, entendeu? Então, o que acontece? É um tipo de situação que, assim, a gente precisa estar atento a isso, né? A questão do retorno, porque às vezes a pessoa, ela te dá um retorno que você não gostaria, mas você precisa, porque ninguém cresce sozinho. Você não vai crescer como pregador pregando sem ninguém te dar feedback. Por exemplo, meu pai não é crente. Ele um dia falou para mim, ele me chama de Robert, né? Robert, você até fala bem, mas sua fala é muito contundente. Né? Como meu pai ele é atleta, né, de arte marcial, sabe que é contundência, né, é pancada. E aí nisso eu falei, pô, meu pai tá tendo essa leitura de que a minha fala é contundente, eu tenho que repensar. Entende? Então são coisas, aí eu tô pregando, aí eu lembro do meu pai, eu lembro da minha esposa, eu lembro de não sei quem. Então, entende? O que acontece? São situações que você, por causa da interação. Agora, quando você é o absoluto, aí você pisa os outros, você ofende, você magoa, você faz, acontece, você prega sem ter pesquisado nada, você chama Jesus de Genésio, troca alho com bugalho, e está por isso mesmo. Agora na interação não. Por exemplo, que nem o caso, por exemplo, hoje, há um tempo atrás, a Rede Globo ela era uma emissora que o que ela falava era cartilha para todo mundo. Com o advento da internet não é mais assim. Entende? Então, eu não sei se dá para perceber, não estou fazendo juízo de valor, não estou criticando a Globo, né? Quem gosta, por favor. O que eu estou dizendo aqui é que é o seguinte, é um novo tempo, apesar dos perigos, né? E aí, gente, ainda falta 5 minutos, então, vamos que vamos, né? Aí, prometo que não vou demorar, que eu entendi que a interação não recíproca era uma coisa que merecia um pouquinho de comentário. Aí a gente tem alguns processos, né? Os processos sociais, né? Processo é o nome que se dá a uma contínua mudança de alguma coisa numa direção definida.
e a gente percebe que os processos vão acontecendo. Quais são os processos? Os associativos, né? Que é a cooperação, a acomodação e a assimilação. Cooperação, pegando o exemplo, o Batista e a Testemunha de Jeová, eles trabalham junto pelo bem do que está acontecendo na rua, no bairro, é uma coisa, né? Acomodação. Acomodação seria, por exemplo, as igrejas em regimes ditatoriais, que para elas serem legalizadas, só pode ter tantas bíblias, tanto não sei o que, tanto não sei o que lá, o púlpito não pode falar nem isso, nem isso, nem isso, é acomodação. Assimilação, é a igreja livre. A gente está desse jeito aí, ó. Não tem perseguição, não tem ditadura, não tem nada, mas olha como é que a gente está, né? Não vou explicar para ninguém ficar chateado. E aí, nesse caso, também tem os processos dissociativos, que é a competição e o conflito. E aí, qual o problema disso daí? É que a competição, ela é legal. Você está lutando, né? É uma luta de UFC, você de repente está apostando numa corrida de bicicleta, de carro, legal. Agora, quem prega mais bonito, o pregador que vende mais CD no congresso, tá dando para entender? O pastor que tem mais curtida no Facebook, a igreja que tem um número maior de membros, assim, esse tipo de coisa aí já é complicado, né? Mas como nós somos seres sociais, às vezes a gente traz a mentalidade de competição, entendeu? E assim, e qual é a parte complicada? Às vezes você não quer competir, mas o seu povo quer. E o pastor, quando chegou aqui, tinha tantos membros, agora tem tanto. A gente tinha tanto de entrada, agora tem tanto. Ninguém para pensar o seguinte, a maioria dos jovens ou estão casados ou estão segurando a onda. Ninguém discute isso, né? A gente verifica que os homens estão mais comprometidos com a igreja. A gente está evangelizando mais. Essas coisas a gente não mede. A gente mede o quê? Quantos membros tem? Tá entendendo? O culto de meio de semana é lotado. Assim, o problema é o seguinte, é o preço que se paga para ter isso, porque a mentalidade é competição, né? Então, e o conflito, né? Às vezes tem, poxa, pastor que briga com o pastor por causa de ovelha, não no tapa, né? Mas, né, daqui a gente fala um negócio da igreja de lá fala um negócio da igreja, porque a outra igreja tá grande, em vez de eu ficar feliz, eu falo que ela é porta larga, né? A outra tá esvaziando, em vez de eu achar que tem alguém arrumando tumulto, eu digo que é o quê? Tá todo mundo em pecado, todo mundo na carne, aquelas coisas todinhas. Isso é conflito, quando era pra gente se ajudar. Por exemplo, minha igreja está minguando, eu vou no cara que a igreja está crescendo e falo assim, poxa mano, o que você está fazendo? Né? E aí, pelo que ele falar, eu decido, não, isso eu não quero fazer não, isso aqui, poxa, vou fazer. Ou o outro está esvaziando, cara, você quer uma ajuda? Não seria diferente? Né? Então são coisas, né, pra gente pensar. E aí eu já resumi pra gente não comentar. Se você quiser dar uma lida em casa depois, né? Deixa eu ver. Racismo entre os europeus, não vou entrar nesse aspecto aqui, né? Os conflitos entre brancos e negros, né? Eu não vou pegar muito isso aqui, porque isso aqui já tem um pouco de tempo. Então eu acho que não vale muito a pena, né? E aí a questão, né, da assimilação, que a gente tem que ter cuidado, que é o que se refere a absorver. O que a gente está absorvendo? Eu costumo brincar dizendo, a gente está mais para Sal da Terra ou para Bob Esponja, né? A gente absorve tudo que está acontecendo, falta 2 minutos ainda, né, gente? A gente absorve tudo que está acontecendo ou a gente está contagiando a nossa geração, né? Gente, olha, eu vou falar um negócio. Onde está o guarda-roupa, gente? Porque eu quero ir lá em Nárnia para buscar o Joelson. Ele foi para Nárnia e não voltou. Ah, tá ligado? Não, pensei que você estava em Nárnia. Aí nesse caso, e olha aqui, ó, eu deixei para mexer contigo no final da aula. Eu tô daqui só acompanhando. Mas já que você tá ligado, ele disse que tá, né? Então tá bom. Minha autoestima de professor subiu de novo. Aí, tava orando? Ah, então tá. Lá na igreja, quando o pessoal fala que tá orando, eu falo assim, mas se tiver assim, ó, aí não é oração não. Né? Aí tem um texto complementar aqui que eu acho que é legal pra gente, né? Página 44. Ciberespaço e cidadãos virtuais. Isso aqui é antigo, hein, gente?
Há mais de 30 anos, o canadense Marshall McLuhan, a gente citou ele na aula passada, aquele autor estava citando, um dos principais precursores da teoria da comunicação, formulou o famoso conceito de aldeia global. A aldeia global representava a transformação do mundo linear, especializado e visual, criado pela mídia impressa, num mundo simultâneo e multissensorial, propiciado pela mídia eletrônica. Antes era uma coisa atrás da outra, uma de cada vez. Hoje é tudo ao mesmo tempo, em todo lugar. Na aldeia global, tudo se fala, tudo se ouve. O planeta agora totalmente interconectado, não para de encolher. Os tambores da tribo ecoam por toda a aldeia. A internet criou um novo espaço para o pensamento, para o conhecimento e para a comunicação. Esse espaço não existe fisicamente, mas virtualmente. Lembrem-se, gente, agora é a palavra minha. Digo eu, não o senhor Pércio, né? Seu filho está dentro do quarto acessando o celular. Aparentemente, ele está num ambiente físico chamado quarto. Virtualmente, ele pode estar em qualquer lugar. Voltando. E aí, nisso, a internet criou, né, esse espaço, é o ciberespaço. Nome inventado em 1984 por William Gibson em seu livro New Romance. O espaço virtual é formado por cada computador e por cada usuário conectado nessa imensa rede. Isso é antes do smartphone, né? Não há como escapar. O cyberespaço tomou conta do planeta, engoliu todos nós. Pessoas, máquinas e replicantes, incorporando nossas virtudes e nossos defeitos. O cyberespaço deu vida à aldeia global. Ele é a alma de um novo mundo. Informação, Érico Guizzo, internet, São Paulo, editora Ática, 1999. Então o dever de casa para a gente ir embora é: leia a página 45, só isso, leia a página 45, tá legal? E a gente vai conversar na semana que vem sobre, semana que vem não porque é feriado, sobre o outro capítulo. E aí o pessoal que eu pedi para fazer o resumo, desculpa, não deu, no dia 14 de setembro a gente faz, tá legal, gente? Grande abraço, vão com Deus, sigam em paz e não pequem mais.